paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus, aleluias. Nós estamos uma semana que concluímos o nosso projeto de vida, mas eu volto a afirmar para os irmãos, vamos continuar respirando, desejando e também executando o nosso projeto, amém? Acabou a campanha, né? Mas o ano não acabou. E o nosso projeto é oração e clamor por salvação de almas. Amém? Vamos saquear o inferno e encher o céu. Amém? Louvado e glorificado. Quantos creem nisso? Que Deus vai fazer isso neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes. Estamos sentindo um clima gostoso, fruto do nosso projeto de vida, do propósito, da oração. A igreja tem orado e verdadeiramente cremos que Deus já está nos abençoando e vai continuar nos abençoando no nome de Jesus. Amém? Antes de nós lermos a palavra e meditarmos, nós queremos fazer uma oração. Nós queremos orar pela irmã Dita, pela família. Amém? Os irmãos sabem que a Dita, ela é uma pessoa especial, no sentido que sofreu um AVC alguns anos atrás, e ela tem todos os cuidados da família, e ela, no dia de hoje, sofreu o segundo AVC, né? E ela está internada, já fiz todos os exames, ela está lá na UPA, ela deveria estar na ala amarela, porque o médico pediu 48 horas de observação, para ver se vai haver algum desdobramento a mais do AVC. Mas não há vaga, ela está na ala vermelha, então está sendo uma componente, porque a ala amarela está muito cheia. Então nós vamos orar pela Dita, nós vamos orar pela Eline, que é a filha da irmã Maria José com câncer, né? Os irmãos já sabem que ela está com câncer de estômago, vomitou bastante sangue, está internada, a irmã Maria José está muito crendo, mas pediu oração dos irmãos, né? E tem mais irmãos que têm aí seus familiares, não precisa você mencionar, e nós vamos fazer agora desse espaço esse clamor do Senhor também, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, conhecemos e sabemos que Ele é soberano, que Ele é poderoso, capaz de fazer todo e qualquer milagre nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer esta oração, no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que os visite. Se você tem algum pedido, coloque aí você mesmo na presença de Deus. O Espírito Santo está olhando para você, sabe que você vai colocar na presença do Senhor. Amém? E vamos orar pedindo a bênção de Deus. Eu vou pedir o presbítero Aurélio Walter para fazer esta oração. Amém? No nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Sim, ó Deus. Oh, Pai, visita-nos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Amém. Aleluia. Irmãos, esse pessoal que vocês viram aqui na frente, esses irmãos queridos, né, tão talentosos, são tudo acompanhante aí do Jeremias, né? Jeremias, eu quero dar uma oportunidade para você. Vem cá, apresenta a sua turma aqui. Como diz o Edson, sua caravana, né, Edson? Apresenta aí sua caravana, Jeremias, fala de onde vocês são. Amém? Salve, uma grande palavra do Senhor. Como o pastor falou, me chamo Jeremias.
agradeço pela oportunidade de já chegar adorando ao Senhor Jesus, que foi o dom que Ele me deu. Graças a Deus, Ele também abençoou meus meninos com esse dom. E estamos aí para somar, se vocês precisarem, estamos ali no seminário. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, amém? Ah, minha esposa, Jesus. Minha esposa Ana Cláudia, também. Precisamos, estamos à disposição da obra do Senhor, amém? Vamos receber esse povo, amém? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ficou mais fácil para gravar o nome da esposa, né? Ana Cláudia. Né? Amém. Graças a Deus. E a sogra junto, né? Bênção de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 30, ou melhor, verso 23 ao 37. Mesmo assentados, Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23 ao 27. Quando os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, nosso projeto de vida, às vezes os irmãos desviaram um pouquinho o foco. Nós tivemos a semana passada a ceia, e nós tivemos então as ofertas de cereais para nós montarmos as cestas básicas, que todo mês a gente monta essas cestas básicas, amém? E então nós estamos aí precisando de itens para a gente completar essa cesta básica. Nós não precisamos de óleo, porque nós já recebemos a doação de óleo, mas nós estamos precisando de, não açúcar também não, mas nós estamos precisando de arroz. Por falar em arroz, né, tá bem alto o arroz, né, subiu bastante o valor do arroz. E nós estamos precisando de arroz, nós estamos precisando de macarrão, nós estamos precisando de extrato, okay? Nós estamos precisando de leite, e nós estamos precisando de café e de margarina. Então, aqueles irmãos que puderem fazer essas doações, pode me chamar lá no grupo lá, ou então trazer aqui na igreja, deixar com o Vanderlan aí, e deixar aqui, vai ser bênção, Deus vai abençoar a sua vida, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23, mesmo assentado, acompanhe comigo a leitura desse texto, amém? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, por esse momento tão gostoso na tua presença. E a nossa oração agora, Senhor, é aquela que sempre fazemos neste lugar. Senhor, que as nossas mentes, todos aqui presentes, estejam com as suas mentes cativas e presas ao trono da tua graça. Não permita, Senhor, que nenhuma preocupação nos tire deste lugar com os nossos pensamentos. Que o Senhor possa falar, ó Deus, ao profundo do nosso coração, de uma forma coletiva, mas fala também de uma forma individual, Pai. E que o teu nome possa ser glorificado neste lugar. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos citar algumas outras passagens do mesmo episódio que é acontecido nos outros evangelhos, no Evangelho de Marcos, principalmente no Evangelho de Marcos. Amém? Quando nós olhamos para o contexto do capítulo 8, capítulo 7, Jesus acaba o Sermão do Monte, ok? Ele acaba o Sermão do Monte exatamente no capítulo 7, né? Ali dado todas as instruções. Capítulo 5 nós temos as bem-aventuranças, ok? E então começa o capítulo 8, e o que nós podemos ver no capítulo 8 é exatamente
são manifestações de vários milagres que Jesus realizou. Vários milagres. Você pode olhar na sua Bíblia. Nós temos a cura do leproso, nós temos a cura do criado do centurião, que ele diz que ele não é digno de ir até a casa dele, mas uma palavra só, eu sou curado. Jesus ficou assim, maravilhado, e ao ponto de dizer, nem mesmo Israel viu tamanha fé. Amém? Então vire para o seu irmão e fala assim, ó, tenha fé, meu irmão, tenha fé. Amém? Se é uma coisa que Deus se impressiona e que alegra o coração de Deus, é a nossa fé. Como Jesus dá exemplo disso. Jesus vira e fala, peraí, quer dizer que eu não preciso ir lá na sua casa? Nem mesmo Israel viu tamanha fé como essa. Então a fé, nós realmente nos impressionamos com o coração de Deus, ok? E prossegue as curas. Ele simplesmente entra na casa de Pedro e a sogra dele está enferma. Ele vai lá, paga na mão dela, levanta a febre e vai embora, e ela começa a servir. Ele é um Jesus maravilhoso, que faz milagre, maravilha, né? E prossegue. E o versículo 16 e 17, que eu acho também impressionante, porque Mateus vai relatar o seguinte: muitas outras curas Jesus realizou, muitos demônios, muitas pessoas, muitos endemoniados foram libertos, e com meras palavras ele expelia os espíritos imundos, curou todos os que estavam doentes. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quantos creem que Jesus está curando agora? Agora, em algum lugar, ele está efetuando uma cura. Em algum lugar, decanta lá mais, está acontecendo um milagre, porque esse é o Deus que nós servimos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas tem algo muito interessante, eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos discorrendo aqui para você olhar o contexto que nós vamos trabalhar, que é a questão dos discípulos estarem no barco e Deus, através de Jesus, claro, verá que uma maravilha, aquele milagre. É importante o contexto, é muito importante o contexto, o que acontece ali. No versículo 18 até o versículo 22, se você depois analisar a sua Bíblia, ou se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Quem aqui está seguindo Jesus? Quem está seguindo? Vira para o seu irmão e fala assim: se você é seguidor de Jesus, você vai ser provado. Que coisa boa. Então a prova é da Roberta, a prova é do pastor Zé Roberto, da Marlene, a gente passa por prova, irmãos. Isso é para nós, é para crente. Porque quem não é crente, para eles não é prova, para eles é circunstância da vida, para eles ele diz que é azar, mas para nós não. Para nós a nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada. E aí ele prova se quer seguir. Ou você quer seguir ou quer desistir? Quer permanecer na igreja seguindo ou quer largar a igreja? Eu já mencionei aqui outras vezes, não vou falar o nome porque é uma pessoa conhecida na cidade, mas um determinado sujeito, anônimo, que só o pastor sabe quem é, e eu não vou dizer porque alguém conhece quem é, ele chegou para a irmã dele e falou assim: não, eu vou deixar de ir à igreja, não vou mais à igreja, porque depois que eu fui para a igreja o negócio apertou, e quanto mais eu quero me dedicar na igreja, tem a rocha mais. Então ele usou essa expressão para ela, dizendo que estava com vontade de desistir de ser um cristão autêntico, de frequentar culto, de ser dizimista, de estar envolvido na igreja. Ele desistiu disso. E ela falou para ele: não faça isso, não faça isso, porque o que está ruim pode piorar. Você está sendo provado,
escriba vira para Jesus e fala para ele: mestre, eu sei que te-ei por onde quer que tu fores. E Jesus diz para ele: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E depois ele põe à prova um dos discípulos, não é os 12 discípulos, mas ele põe à prova um daqueles discípulos, quem sabe os 70, porque Jesus tinha muitos discípulos. 12 foram escolhidos para estar lado a lado. Por exemplo, nós estamos aqui, se você é crente batizado, pertence a uma igreja evangélica, você é discípulo de Jesus. Não é só quem está no louvor, não é só quem está na fé, não é só a igreja, todos nós somos discípulos. E todos nós então somos provados. Então Jesus não vira e fala assim: mestre, um dos discípulos, deixa que eu primeiro vou sepultar o meu pai. E Jesus vira para ele e fala assim: segue, deixa os mortos sepultar os mortos. Na verdade, Jesus não está sendo empático, não é isso. Jesus não está faltando simpatia convosco, Jesus não está conduído com a dor dele. Jesus está falando de questão de desprendimento, né? A gente se desprender, para a gente estar pronto realmente a seguir Jesus. Nós somos discípulos dele, seguindo ele, e nós vamos. Então há um lugar, há uma morada, nós estamos aqui só de passagem, ok? Mas então, querido, esse é o contexto. Esse é o contexto do texto que nós lemos, ok? E aí então Jesus diz, o texto que nós lemos diz que, inclusive Marcos fala isso, né? O texto diz que Jesus entra no barco e fala para eles: vocês entram também no barco. Uma ordem, né? Você pode olhar lá, Marcos capítulo 4, eu acho que é o versículo de número, logo o primeiro, 35, Jesus fala para ele: ó, entra no barco, vocês também, entra no barco, ok? Entra no barco. Então Jesus fala para eles: vocês entram no barco. A grande pergunta para nós aqui nessa noite é o seguinte, quero que os irmãos me respondam: Jesus sabia que viria a tempestade? O que vocês acham? Jesus sabia que vinha a tempestade. Oh, que lição maravilhosa, que texto lindo, que coisa gostosa, maravilhosa. Mas mesmo assim Jesus fala: entra no barco. Jesus não podia falar assim: ó, vamos deixar para a gente ir amanhã, sem falar para eles que estavam livrando eles da tempestade, sem falar para eles, né? Sem falar, sem comentar nada: eu estou livrando vocês da tempestade, então vamos deixar para cá. Não vamos ficar por aqui mesmo, a gente vai amanhã cedo. Mas Jesus falou: entra no barco, que eu vou com vocês. Esse texto traz uma mensagem para nós gloriosa, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos só começando o ano. A pergunta é: se Jesus falasse que teria tempestade, será que eles entrariam no barco, pastor Zé Alberto? O que vocês acham? Será que eles entrariam? Todos os 12 entrariam? Como é que seria isso aí? Imagine você, Jesus, Deus passasse para você um histórico da sua caminhada no ano de 2024. Agora vou pegar só o ano de 2024. Um histórico para você: olha aí, ó, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai começar a orar e jejuar agora, vai dobrar o jejum, oração, né? Ia ficar mesmo só no óleo, né? Como diz aí os bem avivados, bem pentecostais, só uma consagração. Deus tem misericórdia de mim, né? Não deixou passar por mim, mas Jesus sabia que eles iam passar, e mesmo assim falou: entre no barco. O ano está começando 2024, você não sabe, eu não sei o que espera para mim, o que espera para você, o que espera para a igreja, mas eu sei de uma coisa: eu não estou no barco sozinho. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque você não está sozinho. 2024 está começando, você não está sozinho, você é lavado e reunido pelo sangue de Jesus. Ele está com você, Ele está comigo. Nós estamos no barco e nós estamos sujeitos. Eu acredito que virá a tempestade. Muitos já tem passado, né? No início do ano aí, já tem atravessado luta. Nós perdemos aí o nosso cunhado no dia 3 de janeiro, e está lá a família do Maurício, Mário Valtinho, com luta. Nós temos as nossas lutas, mas nós
Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito lindo, isso aqui é maravilhoso. Muito interessante. Porque o texto diz que veio, sobreveio, ou seja, foi algo de repente. O texto diz que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordados e diziam: Senhor, salva-nos! Salva-nos porque perecemos. Jesus usa a seguinte expressão para eles: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Queridos, o tímido é a falta de confiança em si mesmo. É uma autoestima baixíssima, realmente, a falta de confiança em si mesmo. Isso é o tímido. Se você for olhar na palavra, no significado do dicionário, você vai ver isso aqui. O tímido é alguém que se sente inseguro. Na verdade, verdade é essa. O pessoal fala assim: eu sou tímido para falar. Ele é inseguro em falar. Ele sente insegurança. Ele se sente incapaz. Ele não tem aquela autoconfiança. Jesus o chama exatamente de tímido. E o tímido pode desenvolver pelo menos 2 tipos de coisa, de males, eu diria males da alma, né? Normalmente as pessoas tímidas podem desenvolver algumas doenças da alma. Pode desenvolver o medo, pode desenvolver a ansiedade, pode desenvolver a ansiedade, ok? Pode desenvolver uma crise interior, pode desenvolver até mesmo, em um estado mais grave, um pânico, ou até mesmo uma depressão. O tímido não arrisca. A pessoa tímida não arrisca, porque ela se sente incapaz de vencer. Então ela não arrisca. Ela prefere ficar aguardando o resultado. Ela prefere ficar aguardando o resultado. Eu lembro de uma história que eu não me lembro se alguém contou, ou se eu li. Eu até, se eu não me engano, eu já mencionei isso aqui. Diz que vinha 2 sapinhos num pântano pulando, meio do mato, pulando, e eles pularam e caíram dentro de um latão de leite. E um desistiu de lutar, porque achava que não ia vencer, se entregou e morreu sufocado, asfixiado no leite, né? E o outro não, o outro ficou pulando, batendo para poder sair, pulando. O leite condensou e ele conseguiu descansar e firmar-se em cima do leite. Depois pulou para fora e sobreviveu. Ele acreditou que ele ia vencer. E o tímido não faz isso, ok? Por isso, Jesus então nos adverte. E na mesma hora, Jesus repreende o vento, então ele o chama de tímido. Nós que conhecemos o amor de Deus, nós que conhecemos a Bíblia, a Escritura Sagrada, ok? Nós que conhecemos a soberania de Deus, nós não podemos ser tímidos. Nós temos que ser atrevidos. Nós precisamos ser audaciosos. Isso estou falando em relação aos desafios da vida, às nossas conquistas, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós entendemos que vamos lutar e vamos conseguir vencer. Então a gente tem que ser o contrário. Nós temos que ser atrevido, audacioso, audaz, corajoso, destemido, intrépido, ousado, resoluto. Por quê? Porque Jesus está no barco. Porque nós não estamos sozinhos. Eu tenho alguém que está do meu lado. Eu tenho alguém que está comigo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, é tremendo. Nós precisamos disso. Como eu já falei, existe o tímido, pode desenvolver
é exatamente a questão do medo e da ansiedade. O tímido normalmente tem esses dois obstáculos que eles precisam vencer. Nós sabemos, irmãos, às vezes a pessoa fala em depressão, mas existem algumas coisas que a gente fala, né, que durante muito tempo falou-se isso, que o mal do século era a depressão, não é verdade? Mas hoje o mal do século é a ansiedade. Nunca se ouviu tanta mensagem em igreja sobre ansiedade. E de cada 10 pessoas que você vai conversar, o assunto, nós vemos que as pessoas estão ansiosas. Então a questão da ansiedade é justamente algo que ele desenvolveu em função da sua timidez, daquele senso que você acha que não vai vencer, aquele medo. Para nós vencermos o medo e a ansiedade, que fazendo isso nós vamos sair da timidez, nós precisamos ter fé. Fé fundamentada num conceito claro de que nós não estamos sozinhos e de que Jesus está conosco, que nós precisamos dele e que na hora que nós clamarmos, ele tem condição plena, ainda que ele tem a soberana vontade dele que vem sobre as nossas vidas, mas ele tem a condição plena de nos libertar. Nós não oramos aqui para Deus visitar a Eline para curar ela do câncer? Nós não duvidamos que Deus pode fazer isso. Embora aos olhos do homem seja difícil, mas não de maneira nenhuma, nós não podemos de maneira nenhuma desacreditar disso. A tempestade e a onda, quem sobreveio àqueles homens, nós estamos falando de homens experientes, que tinham passado outras vezes por tempestades parecidas, eles conheciam o mar, mas eles não conseguiram, usaram todas as suas forças, todo o seu conhecimento, mas eles não conseguiam, eles estavam com muito medo, com timidez. Eles despertam Jesus, de certa forma, clamando a Ele, né? Pedindo a Ele: mestre, o Senhor não se presta a nos socorrer, vamos nos perecer. Marcos fala muito sobre isso. Então a incredulidade deles, presta atenção nisso que nós vemos na palavra. Olha o que diz o versículo 27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam no início da caminhada. Então, queridos, na verdade, a incredulidade dele estava pelo fato deles não conhecerem plenamente quem era Jesus. Porque eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles não conheciam plenamente. Eles não conheciam. Ok? Embora Jesus já tinha se manifestado para eles de uma certa forma, em várias maneiras. Quando nós vamos lá em João capítulo 5, verso 39, que é uma passagem interessante, quando Jesus cura aquele paralítico lá no tanque de Betesda, ok? Jesus cura aquele paralítico e depois Jesus começa a fazer um discurso da sua missão. Falar quem ele, falar de onde que ele veio, então fazer um discurso de toda a sua missão. E lá no capítulo 5, ainda no verso 39, Jesus fala assim para eles, para os seus ouvintes: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Jesus fala para eles isso. Então, queridos, se a gente tem uma plena consciência de quem é Jesus, quem é Deus, segundo o que está na Escritura, por isso que temos que ler Bíblia, crente tem que ler Bíblia, e as histórias têm que entrar dentro da gente, a gente tem que viver as histórias, a gente tem que ser os personagens da história para a gente poder exatamente vencer as tempestades aí, e vencer. Então, para superar o medo, nós precisamos exatamente ter um conhecimento profundo de quem é Jesus. Quem é Ele?
o Emmanuel conosco. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. A Bíblia ficou clara nisso. Ela é clara nisso. Quando nós temos toda a Escritura Sagrada, de tantos adjetivos, de tantas coisas que nós precisamos lembrar de Jesus, como o profeta lá Isaías diz que o seu nome será conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ok? Então a gente vê tantas coisas, vê Ele como luz do mundo, como água da vida, como bom pastor. Então todas essas informações têm que estar dentro de nós. O Emmanuel, Deus conosco. Estou no barco, tem tempestade, está difícil, mas Jesus está conosco. Jesus está conosco. Para superar então o medo, a gente examina a Escritura, quem é Jesus verdadeiramente, temos aquela convicção que Ele está conosco, e a gente então, você não está sozinho. Esse negócio de medo é interessante. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, não quer ficar sozinho, tem medo. Eu me lembro quando eu era criança, já contei isso aqui também, mas ela cabe aqui na mensagem. Quando a mamãe morreu, papai casou de novo, mas às vezes eu era criança, quando morreu eu tinha 8 anos de idade, eu tinha que dormir junto com meu pai, porque eu tinha sonhos e eu tinha medo de dormir sozinho, e os sonhos meus eram terríveis, vinha bicho, me pegava nos braços, saia correndo comigo, né, aqueles bichos, dinossauros, vocês apertam ver a televisão, né, aquela coisa toda, e eu tinha medo de dormir sozinho em função disso, e porque eu estava com o papai, quando eu estava sonhando, se eu estivesse sozinho, eu não conseguia acordar, sofria, rolava na cama, gritava, aquela coisa toda, né? E às vezes o papai ia lá me acordar, aquela coisa toda, e com o papai era diferente. Se eu esbarrasse nele, eu acordava. Era só esbarrar nele, era só uma raladinha. Conseguia vencer. Jesus está com você. Não tenha medo da tempestade que possa vir, ou que já está presente na sua vida nesse ano 2024. Jesus está com você. Vencendo o medo, vencendo a ansiedade. Nós precisamos, irmão, o que é ansiedade? É um desejo intenso, é uma vontade intensa que as coisas aconteçam já, né? Tem gente que essa questão de ansiedade é tão grande, é tão forte, que até para comer ele tem ansiedade. Às vezes está programado fazer uma comida lá no domingo e não vou fazer agora, está comer esse trem agora, né? Então tem gente que antecipa a viagem por causa da ansiedade. Não, eu quero ir logo, vou antecipar a viagem, nem vou antecipando. Então a ansiedade é muito forte, que as coisas aconteçam já, não só a questão de acontecer, mas ele tem medo que não aconteça. A ansiedade é um dos males do século, fica muito ansioso. Então nós precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara visão da identidade de Jesus. Uma clara visão da identidade de Jesus. O vento e as ondas arremessavam contra o barco. O barco estava se enchendo de água, mas Jesus estava com ele. Irmãos, quando nós estamos atravessando um momento muito difícil, às vezes a gente até esquece de Deus. Esquece, nós esquecemos de Deus, a gente esquece, e a gente até tenta resolver dos nossos jeitos, dos nossos meios, e quando de repente a gente lembra, né, que nós não estamos sozinhos. Então a ansiedade, nós vencemos ela exatamente dessa maneira, nós vencemos a ansiedade aprendendo a descansar em Deus. Se for de Deus, vai acontecer. Você sabe como é que você vence a ansiedade? Conselho de Gamaliel: se for de Deus, acabou. Se for de Deus, acabou. Se for de eu, de água não toma. Se for de Deus, você vai casar com a moça que está do seu lado, mas se não for, você vai separar. Então a gente tem que aprender a
descansar em Deus. Se for de Deus, você vai fazer a viagem. Se for de Deus, você vai comprar o carro, você vai trocar o carro. Se for de Deus, você vai vencer esse problema. Então, aprenda a descansar em Deus. O barco estava enchendo de água. Mateus capítulo 22, 29, Jesus faz um outro alerta que eu acho muito interessante. Nós trazemos a lembrança. Ele diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu quero voltar no verso 27, nós estamos concluindo. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham uma consciência plena de quem era Jesus. Não tinham. Você sabe quem é o Jesus da sua vida? Vire para o seu irmão, você sabe. Você sabe quem é? Quem é o Jesus que um dia você levantou sua mão e aceitou ele como sendo o seu Salvador? Você sabe quem é? Você sabe quem é o Deus que você serve? Se você tem esse pleno conhecimento, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do aquilo que pensamos ou sonhamos. Amém? Que Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Você não vai ter ansiedade. Ela vai embora. Você vai aprender a descansar em Deus. O medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. Ter uma plena consciência qual é a identidade de Jesus, quem é o Deus que você serve. Ter a consciência de quem é que Jesus nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Ter a consciência de quem somos nós em Jesus. E que Ele nos capacita a superarmos exatamente essa questão. Por isso que Ele diz: ó, homens tímidos, de pequena fé. Quando temos um conhecimento consistente da nossa posição diante de Deus e da vida e obra que Ele realizou na nossa vida, através de Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade todos os obstáculos que se levantam. Não nos desesperamos, não de maneira nenhuma. Não estou dizendo que você não vai chorar, não estou dizendo que você não vai ficar preocupado, nós não estamos dizendo que você não vai, de certa forma, ficar triste. Mas você vai ter a plena confiança que você vai sair disso aí. Você vai vencer. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você vai vencer, e se não vencer também não é problema. A gente, irmãos, nós temos que ter sempre em mente, a posição de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Se Deus quiser livrar, vai livrar. Por que você está vivo aqui e passou pela pandemia? Porque Deus quis. Por que você está vivo? Porque Deus quis. Por que você já se libertou de alguns vícios seus? Porque Deus quis e fez. Que você acreditou e Deus fez na sua vida. Por que você venceu várias lutas já até aqui? Ou a experiência que você tem com Deus para trás não serve? Claro que serve. Use aquilo que Deus já fez com sua vida, que você vai vencer em 2024. Você vai vencer. Nós venceremos em 2024. Use, lembra aquilo que Deus fez. Não foi assim que Davi venceu Golias? Saul disse que ele não pode, ele falou: posso. Não pode, eu posso. Eu posso, porque eu tenho experiência com Deus, Saul. Porque eu estava mudando nas orelhas do meu pai, e veio um urso, e eu venci o urso. Mas não fui eu, foi Deus que venceu o urso. Mas no outro dia, Saul, eu também estava lá nas ovelhas e veio um leão, e eu matei o leão. Então, Deus me deu vitória no urso, deu no leão, e vai me dar diante desse circunstância. Então, quantas vitórias você já venceu? Esse dia eu estava conversando com o pastor Zé Roberto. Quantos anos, pastor, da Ponte Safena? Quantos anos lá da cirurgia? Na cirurgia, da primeira cirurgia? Mais ou menos. Uns 40, né? Eu lembro como fosse hoje, né? Eu e o pastor Zé Roberto somos muito amigos, né?
família desesperada, pastor Zé Roberto lá, no hospital em Goiânia, metendo serrote no peito, né? Serrando, abrindo o peito, botando o coração para fora, colocando, fazendo uma malha, fazendo ponte safena, não tem a tecnologia que temos hoje. Ele olhava para um lado, via um que fez, morreu, via o outro que fez, morreu. Está aqui 40 anos aí. Esses dias caiu lá, fraturou o fêmur, né? Fez a cirurgia, está aí, ó. Então a nossa experiência com Deus, ela vale muito. E isso fortalece a nossa fé. Então não fuja disso, não corra disso, amém? O que Deus vai fazer com você neste ano, mesmo nas durante provas, Ele vai te dar vitória, porque Ele é Deus. E Ele tem dado vitória para você, amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. E eu quero orar. Eu fiz coloquei algo no meu coração aqui agora. O nosso projeto de vida esse ano foi totalmente diferente dos outros anos. Mas eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem projetos para a sua vida, para a sua família. Eu sei que você tem conquistas, né? Ainda que seja só trocar o sofá da casa, ainda que seja trocar as cortinas, ainda que seja restaurar o seu lar, o seu casamento, a sua família, ok? Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Jesus está com você. Você não está sozinho. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Por isso, eu não vou nem convidar para vir à frente, mas eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, enquanto nós estivermos cantando aqui, né? Para você colocar a mão no seu coração, porque eu sei que todos nós temos projetos. Põe a mão sobre o seu coração, que eu quero orar, abençoar a sua vida e dizer para você: olha, Jesus está no barco. Amém? Você pode ser que você tenha as dificuldades para alcançar aí os seus sonhos, os seus objetivos, mas não tenha medo e não fique ansioso. Amém? Ele vai te dar vitória. Então, quantos irmãos vão estar cantando aqui? Você vai botar a mão no seu coração e começa aí a apresentar diante de Deus. Amém? E se Deus quiser, Ele vai fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer também, continua sendo Deus. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, estamos nós diante da Tua presença. Começa a orar, começa a falar: Senhor, Tu falaste comigo nesta noite. Que venham as provas, Senhor. Eu vou acreditar que o Senhor está comigo, o Senhor está no barco. Aleluias! Ele canta lá mais, pequeniando mais. Aleluia! Oh Deus! Oh Senhor, tu está no barco. Aleluia!
abençoado por essa noite. Tudo que o Senhor falou conosco essa noite, Senhor. O Senhor está no barco conosco. Nós não sabemos as tempestades que poderão sobrevir sobre as nossas vidas. Não sabemos quais são. Não sabemos o grau de intensidade. Não sabemos, Senhor, nada da nossa vida no futuro próximo, Senhor. Mas nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Que temos sempre essa certeza que o Emmanuel está conosco, que não estamos sozinhos, que um dia fizemos uma decisão de entregarmos a jornada da nossa vida nas Tuas mãos, de entregarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, todo o nosso ser e confiar em Ti, ó Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça. Eu quero apresentar a Deus aqui cada um diante do Senhor, com seus sonhos, com seus projetos, Senhor. Ó Pai, e se for de Tua vontade, nós haveremos de chegar do outro lado. Se for de Tua vontade, Senhor, nós haveremos de chegar. Nós haveremos de vencer essas dificuldades, todos esses obstáculos. Cremos que o Senhor está conosco. Fortalece, Senhor, a fé de cada um aqui, dos meus irmãos aqui nessa noite. Senhor, que não venhamos a desistir, ó Pai, da caminhada. Que não venhamos a desistir dos nossos sonhos, Senhor, dos nossos projetos, daquilo que nós, ó Deus, almejamos receber e conquistar, ó Pai. Ó Deus, tira todo o medo, tira toda a ansiedade. Senhor, que possamos, através do Espírito Santo que está dentro de nós, ó Senhor, acreditarmos e esperarmos a nossa vitória vinda das Tuas mãos. Nos abençoe. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. O dom da igreja de eu recebo. Em nome de Jesus. Vou falar de novo, eu recebo. Porque eu não estou sozinho. Jesus está no barco da minha vida. E eu vou vencer. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Nós estamos concluindo o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Já foram passados os avisos? Como que passou aqui? Já passou todos os avisos? Amém. Então está aí todos os avisos dados. Vamos. Eu vou sempre falar isso, os irmãos me perdoem a redundância, a repetição, mas vamos respirar. A oração que clamou por salvação de irmão. Vamos respirar isso, irmãos. Vamos respirar isso. Hoje o Tiago e a Gisele foram almoçar conosco, né? E ela estava falando um pouquinho de algumas situações da família. E eu falei para ela assim: ó, estou orando pela sua família, orando pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Amém? Vamos, isso aí é o que nós precisamos fazer. Amém? Então vamos respirar isso durante toda a semana, em nome de Jesus, e vamos estar presentes nos trabalhos da igreja. Deus vai nos abençoar. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos visitando, convidando você para todos os demais trabalhos nossos. Amém? Em nome de Jesus, está encerrado o nosso culto com a bênção apostólica. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja, irmãos, conosco e com toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Pessoal,